Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos dar continuidade, concluir a mensagem que nós começamos no primeiro domingo deste mês, falando sobre evangelismo e discipulado, e hoje, o aviso, né? E hoje nós vamos estar concluindo, falando sobre discipulado e a sua missão. Amados irmãos, as reuniões também, né, dos ministérios, das organizações, das uniões continuam, certo? Sem alteração. Então, no próximo sábado, haverá reunião, né, da MCM, certo? No caso, vai ser aquela para jovens, para plena, cultura espiritual que as irmãs já conhecem, né? Então, a gente explica sempre aqui, mas vai ter reunião de cultura espiritual no próximo sábado, às 16 horas. Então, as irmãs já sabem qual é o formato e, claro que talvez nem atenda, né, aquele formato de estar dividindo e tudo por conta do número, mas o fato é que esteja aqui sábado. Ontem teve mãe de joelho, então foi uma bênção, né? Pude aqui acompanhar as irmãs orando, ministrando a palavra, louvando a Deus. Então, também não tem aglomeração, tá, irmãos? Nas uniões, venha tranquilamente. Nas uniões de homens, no próximo sábado, não tem aglomeração, tem? Tem não. Então, 6 horas vai ser aqui? Aqui. Então, também no próximo sábado, né, às 18 horas, reunião inspirativa dos homens. Então, homens, pode vir tranquilamente, não tem aglomeração, tá bom? Dá para cada homem ficar numa cadeira, no banco separado. MCM também da mesma forma, né, não tem aglomeração, pode vir com toda segurança, tá bom? Então, que Deus abençoe as nossas uniões, organizações e ministério. Agora vamos ler a palavra de Deus em Mateus 28, 16 ao 20, e assim daremos continuidade à mensagem que iniciamos no primeiro domingo deste mês. Então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus veio e lhes falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, para sempre, até o fim do mundo. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra santa que lemos nesse instante, Senhor. Pedimos nesse momento que o Senhor esteja falando conosco através desta palavra e que ao término deste culto, Senhor Deus, nós possamos ser mais discípulo ainda do Senhor. Nós possamos ter um coração mais discipulador e mais discípulo, mais fiéis a Ti na nossa missão de discípulo, na nossa missão de privilégio que temos, Pai, de termos sido chamados por Ti para sermos os Teus discípulos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus nos convida e nos envia na mesma responsabilidade e com a mesma autoridade dada a Ele pelo Pai Celestial, na ocasião em que Ele aqui esteve, na condição humana, pregando o santo evangelho da paz. Eu quero que você imagine Jesus naquele momento na condição humana, assumindo um corpo humano, assumindo necessidades humanas, sentindo dores, tristezas, angústia, certo? Ele veio nesta condição humana, mas ele tinha o poder de Deus, o poder do Pai estava sobre Jesus, e agora que ele, após a ressurreição, voltará para o Pai, ele dá aos seus discípulos esta autoridade, ele transmite para os seus discípulos aquilo que um dia ele recebeu, ele trouxe já do céu e exerceu no seu ministério evangelístico e discipulador. Ele diz para os seus discípulos: todo o poder me foi dado no céu
e na terra. Portanto, ide. E quando ele fala para os seus discípulos, em João capítulo 20, versículo 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Ou seja, no mesmo poder, na mesma autoridade que eu recebi do Pai, para transmitir o Evangelho e fazer discípulos, eu também transmito e entrego para vocês esse poder e essa autoridade. E isso, meus irmãos, é belo porque Jesus não entregou para uma pessoa em particular. Ele não chegou para Pedro em particular e disse: Pedro, a ti eu entrego. Ou Tiago, é para ti que eu entrego. Ele entregou para a igreja representada ali naquele momento por aqueles 11 fiéis apóstolos, discípulos, que estavam junto dele ali no monte, quando ele foi levado ao céu. Então você, meu irmão e minha irmã, é um enviado, uma enviada a fazer discípulos. Nós somos enviados. O que está nos faltando, como falei no primeiro domingo, é somente obediência e prazer na palavra e inconformidade com este século. Ou seja, para que eu tenha prazer na palavra, para que eu tenha prazer em pregar o Evangelho, eu não posso estar conformado com esse século. Eu não posso estar bem nesse mundo. Como você está? Estou muito bem, estou tão bem que eu não quero sair daqui. Qualquer pessoa que se sentisse tão bem nesse mundo, ao ponto de não querer sair dele, não está preparado para pregar o Evangelho. Porque o crente em Cristo Jesus, ele está nesse mundo, mas ele não pertence a esse mundo. A sua pátria está muito além desta pátria temporal, que ele recebeu para cumprir nela uma missão. Jesus veio cumprir aqui uma missão. Qual foi a missão de Jesus? Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a igreja do Senhor Jesus, ela está aqui para cumprir uma missão: salvar o perdido, e não para se deleitar para todo sempre aqui na terra. Então nós precisamos realmente estar inconformado com este século e se deleitar na palavra da obediência. Não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida. A mensagem requer urgência na sua transmissão, obediência e total dependência de quem nos comissionou, de quem deu para nós a autoridade para pregarmos, e foi o Senhor Jesus. Se fomos enviados, meus irmãos, é porque Deus confia em nós. Mas não podemos esquecer-nos do que Jesus ensinou aos seus discípulos e também a nós, dizendo lá em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, todo poder e autoridade me foi dado, e eu também dou a vocês esse poder e autoridade. Mas lembre-se, não é um poder que vocês irão dominar, não é um poder que vocês irão sustentar pelas mãos, pela força de vocês, porque sem mim, esse poder não funciona. Esse poder não é automático. Não, o poder está em mim. Sem mim, nada vocês poderão fazer. Então, queridos, assim como os apóstolos, nós somos também, como eu falei domingo, né? No primeiro domingo, talmidim de Jesus, ou seja, seus discípulos. E aí eu concluí lá, perguntando ou confirmando, que você já deveria ter ouvido em algum momento, né, a história dos talmidim, ou discípulos dos rabinos de Israel, ali na época de Jesus e também antes de Jesus, porque o Talmud, né, que é o livro que, digamos assim, ele traz um apanhado, ele traz a explicação, ou poderíamos dizer que é um comentário ampliado da Torá. A Torá são os 5 livros, né, do Antigo Testamento, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por volta do ano do 3º século, o Talmud foi escrito. Mas o Talmud existia oralmente, como também existe 2 Torá, a Torá oral, né,
Primeiramente, a palavra ela foi entregue oralmente, depois ela foi redigida. Então, o Talmud é um livro adotado pelos judeus, é como se fosse o compêndio de teologia sistemática da Torá para os judeus. Então, Talmidim ou Talmide vem exatamente do livro Talmud, que quer dizer ensino, estudo. Então, o Talmide é o discípulo no singular, no hebraico, e o Talmidim é discípulos no plural. Então, queridos, eu gostaria de estar colocando para você essas questões que eu acho interessante, mas com um diferencial. Nós somos discípulos ou Talmidi de Jesus, só que nada nós fizemos para merecermos, nós não fizemos nenhuma prova, nós não fizemos nenhum concurso, nós não passamos nem pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira fase, para que ao término das fases de aprovação, em um estudo extensivo, que era o que os Talmidim passavam pelos rabinos de Israel, para somente eles serem considerados um Talmidim, e consequentemente um rabino, nós fomos chamados sem que Jesus dissesse, quando você atingir esse nível, você vai passar para o segundo, você vai passar para o terceiro, aí depois você se tornará um discípulo meu, você me seguirá. Essa é a maravilha, esse é o diferencial desse mestre amado, que disse para cada um de nós, segue-me. Onde eu estava, onde você estava, quando ele disse, segue-me. O que nós fizemos? Qual a prova que nós demos para ele poder olhar para nós e dizer, você está aprovado para ser um discípulo meu? Então, as crianças hebraicas eram muito bem instruídas na lei de Deus. Então, Moisés recebeu, a Torá, o Pentateuco, os 5 livros, e desses livros, eles eram ensinados rigorosamente às crianças hebraicas desde a mais tenra idade. Isso era o discipulado hebraico. Então não era aquela questãozinha de aprender os 10 mandamentos como nós aprendemos quando crianças, no nosso catecismo, na nossa primeira comunhão, aquelas coisinhas lá, olha, tem que aprender os 10 mandamentos. Não, o discipulado que uma criança judia recebia era nada mais, nada menos do que decorar todo o Pentateuco. Isso na primeira fase. E por isso que eles se orgulhavam e se orgulham hoje do ensino que eles dão para as suas crianças. Certo rabino, referindo-se à importância dessa obra magistral do ensino através do Talmud, ele expressa as seguintes palavras: se a Torá é a pedra fundamental do judaísmo, o Talmud é o seu pilar. Porque, como disse, o Talmud é uma ampliação. É como se fosse a explicação, a exegese, a hermenêutica da Torá. Isto é para os judeus. Porque os judeus, eles não aceitam toda a Bíblia como nós aceitamos de Gênesis ao Apocalipse. Então o Talmud define da forma o judaísmo, alicerçando todas as leis e rituais judaicos. Enquanto o Pentateuco, ou os 5 livros de Moisés, alude com maior ênfase aos mandamentos. O Talmud, para os judeus, explica, discute, esclarece isto para os judeus. Mas a maravilha que eu quero colocar para nós nessa noite é que nós estamos imbuídos de um maior privilégio por sermos discípulos, talmidim, de um rabino, de um mestre, muito mais do que qualquer mestre que já teve na história. Então nós estamos, meus irmãos, pegando aqui somente o princípio aí para que os irmãos possam assim se inteirar. Então, eles se orgulhavam muito disso. O historiador judeu que viveu no 1º século, Flávio Josefo, disse em um dos seus escritos: acima de tudo nós nos orgulhamos da educação das nossas crianças. Então é um orgulho para os judeus
a forma tão dedicada como suas crianças são instruídas na lei, através do Talmud, através do Pentateuco. Esses ensinos específicos seguiam algumas fases e estágios, e gostaria de estar passando para os irmãos, por entender que isto fomenta mais ainda em nós o privilégio de sermos discípulos de Jesus, a fim de que, com mais entusiasmo, cumpramos a nossa missão de discípulos de Cristo aqui na terra. E aí, queridos, o primeiro estágio que essas crianças judias passavam, o primeiro estágio de educação recebida por toda criança hebraica se chamava Beit Sefer, ou Beit Sefer. O objetivo começado por esta primeira fase era ensinar o Talmud. Beit Sefer quer dizer casa do livro. Esse primeiro estágio era para crianças de 6 aos 10 anos de idade. Eles se reuniam na sinagoga local. Então o rabino daquela sinagoga local era o mais respeitado naquela comunidade. Então todos os pais podiam inscrever as suas crianças para este primeiro estágio. Então chegava um momento que todos os pais eram comunicados de que os seus filhos, que já chegaram aos 6 anos, podiam se inscrever nessa escola para o primeiro estágio, para poder aprender a ler a lei de Deus. Então todos os pais iam até a sinagoga e escrevia ali os seus filhos para que aquele rabino local pudesse se encaminhar de instruir aquelas crianças de 6 aos 10 anos. No final do primeiro estágio, já sabiam de cor todos os 5 livros do nosso conhecido Antigo Testamento, a Torá. Ou seja, as crianças de 6 aos 10 anos, isso era discipulado para eles, já sabiam de cor esses 5 livros decorados. O segundo estágio era somente para os alunos que se destacavam neste primeiro, ou seja, todas as crianças ali de 6 aos 10 anos aprendiam a Torá, os 5 livros, o Pentateuco. Mas para passar para a segunda fase, não bastava apenas decorar. Eles tinham que se destacar em respostas às perguntas que os rabinos lhes faziam. Então, havia um teste. Você sabe todo o Pentateuco, a Torá decorada? Pois bem, vamos fazer uma seleção aqui. Então, eles iriam agora fazer perguntas, iriam indagar aquelas crianças de 6 aos 10 anos. Os alunos que não se destacavam, voltavam para a sua casa e continuavam a receber a educação pelos pais. Seus pais iriam agora dar continuidade ao ensino das Escrituras. Mas aqueles alunos que se destacavam no primeiro estágio, na casa de Beit Sefer, eles podiam agora ir para o próximo estágio. E o próximo estágio se chamava Beit Talmud, que quer dizer casa de aprender. E este estágio era para crianças de 10 aos 14 anos de idade, ou seja, daqueles primeiro estágio de 6 a 10, muitos voltavam para os pais iam dar continuidade ao ensinamento, e somente os aprovados, que iam de 10 até os 14 anos, iam para esse segundo estágio, que era Beit Talmud, que quer dizer casa de aprender. E agora aqui, meus irmãos, a maioria deles aprendiam todo o Velho Testamento de cor. Ou seja, agora não era somente o Pentateuco, entrava agora os Salmos, entrava agora os profetas, os livros poéticos, e eles aprendiam ali nessa segunda fase. Então, até os 14 anos de idade. Agora, o terceiro estágio só passava os melhores dos melhores. Eram muito poucos que iam para o próximo estágio, depois dos 14 anos de idade. A grande maioria voltava para a sua casa. Mas os melhores dos melhores alunos poderiam ir para o terceiro estágio, que era Beit Midrash. Beit Midrash, que quer dizer casa de estudo. Agora, esse terceiro estágio não era com um rabino local. Esse terceiro estágio agora era com um rabino famoso de Israel. Ou seja, escolhia dentre todos os rabinos de Israel, aquele que estava lá no topo da pirâmide
dos rabinos. Ou seja, o primeiro e o segundo estágio ainda era com um rabino local, um rabino famoso, respeitado. Agora o terceiro estágio era com o melhor, era com o rabino dos rabinos de Israel. Então esse terceiro estágio era o estágio oficial para os talmidim. Porque uma vez que você se tornava um talmidim aprovado, automaticamente você se tornava um rabino. Então este talmide, né, que é a palavra singular para o discípulo no hebraico, agora poderia nesse terceiro estágio, diferente do primeiro e do segundo, que ele fazia a sua inscrição, ou os pais faziam a sua inscrição na sinagoga local e com o rabino local, agora ele mesmo, por ter passado pela primeira fase, ter decorado o Pentateuco, por ter passado pela segunda fase, ter decorado todo o Antigo Testamento, ele agora podia escolher o seu rabino. Ou seja, tinha lá as escolas dos rabinos. E ali aquele talmide, ele decidia escolher o seu mestre, escolher o seu rabino, para que pudesse agora instruí-lo até ele se tornar um semelhante ou igual ao rabino. E ali ele escolhia de acordo com a sua linha teológica, porque havia as correntes ali. Havia os mais conservadores, os mais liberais, né? Então havia correntes já, né, diferenciadas. Então, como aquele garoto ali, né, que agora essa terceira fase vai dos 14 aos 30 anos, e aí vai começar a entrar a maravilha, vai dos 14 aos 30 anos, ele já tinha a capacidade de, pelo conhecimento que ele tinha, ter o discernimento, qual seria a linha interpretativa, teológica, que ele iria. Isso não significava que essa escolha era sinal de aprovação do rabino para com ele. Na verdade, ele estava escolhendo um rabino para, talvez ali, pagar caro, né, para poder realmente ter aquele mestre, aquele professor que iria dar continuidade aos seus estudos. Então, enquanto aquele rabino com quem o talmide se identificava, ele procurava aquele rabino. Então falava assim para aquele rabino: eu quero ser um dos seus talmidim. Então ele decidiu entre, não tantos, mas um número X de mestres respeitadíssimos, doutores, rabinos, aprovados em Israel, e chegava e dizia: olha, estou aqui com o meu diploma de primeiro estágio, estou aqui com o meu diploma de aprovação do segundo estágio, eu queria que o senhor fosse o meu rabino, eu quero ser um dos seus talmidim. É claro que aquele rabino, ele já tinha uma fileira ali de discípulos de talmidim que já tinham feito essa mesma solicitação. Então aquele rabino começava com ele um estudo exaustivo de ensino e perguntas. Então perguntava sobre o primeiro estágio, sobre o Pentateuco, sobre os profetas, sobre os salmos, interpretações. Começava aquela bateria para saber se de fato, além dele saber de cor todo o Antigo Testamento, ele tinha realmente capacidade, ele tinha potencial em se tornar um rabino, porque uma vez que ele era aprovado na escola de talmidim, ele iria se tornar um rabino, ele iria se tornar um mestre para também agora ter a sua própria escola de talmidim. O que acontecia? A maioria desses rapazes de 14 anos de idade, a maioria não passava no teste deste último rabino. Só que o rabino, meus irmãos, sabia da capacidade daquele jovem, porque ele ter chegado ali, não era qualquer um que chegava. Ele passou pelo primeiro estágio, ele decorou toda a Torá, passou pelo segundo estágio, foi aprovado. Então, o que é que aquele rabino, que olhando para ele, para o teste que aquele rabino famoso fez, e não sentiu segurança, o que é que ele dizia? Ele elogiava agora aquele futuro talmidim que não passou no teste. E ele dizia: olha, você é uma honra para a nossa nação, para o nosso povo. Você realmente é um exemplo, você é um garoto dedicado, mas você não foi aprovado para ser um talmidim. Então muitos, ou quase que a maioria, voltavam para os seus pais. E nesse retorno para os seus pais, eles voltavam
por não ter sido aprovado nesse terceiro estágio, nessa terceira fase, eles voltavam para agora aprender a profissão do pai. Se o pai era pescador, ele ia se tornar pescador com o pai, trabalhar ali na profissão do pai. Se o pai era carpinteiro, então aquele talmidim que passou pela primeira, pela segunda fase, mas na terceira não conseguiu a aprovação, iria ser carpinteiro, iria ser pastor. Alguns poucos passavam. E quando eles passavam, meus irmãos, no teste daquele rabino, aquele rabino olhava para ele, e esse rabino dizia uma frase, uma pequena palavra, era a senha, era a chave de acesso para aquele menino realizar o grande sonho da sua vida e também os seus pais, a sua família. E a chave de aprovação, a palavra de aprovação, foi a que você já recebeu: segue-me. Então o rabino olhava para aquele grupo, começava a dispensar aqueles que ele entendia que não tinha potencial para chegar a ser um rabino, porque eles só escolhiam como talmidim aqueles que eles acreditavam que eles iriam chegar a esse nível. Então eles despediam aqueles, e aí ele dizia: você segue-me. E dava as costas, e esse talmide seguia. Era a frase, meus irmãos, que todo menino judeu mais sonhava. Era a realização do sonho de todo pai hebreu. Por quê? Porque todo menino judeu, era o que todos eles mais sonhavam, era em ser um rabino. Mas você não podia nunca se tornar um rabino se primeiro você não fosse um talmidim aprovado por um rabino famoso de Israel. Um dos discípulos de um rabino, ele tinha que dizer esta frase. Mas uma vez que ele dizia: segue-me, era o sonho realizado. Era como que dissesse: olha, não tem como voltar atrás. Essa terceira fase, a aprovação, era exatamente aquele primeiro momento em que o rabino fazia aquela prova, né? Que era uma prova pesada de perguntas ali, que na maioria deles eram reprovados. Quando ele dizia: segue-me, então pronto, está realizado o sonho. Aquele jovem, aquele garoto, aquele adolescente ia agora seguir aquele mestre, aquele rabino. O que significa que automaticamente ele também ia se tornar um rabino. Então aquela era a frase que todo menino judeu sonhava em ouvir: segue-me. Nós seguimos a Jesus, nosso mestre, mas ao contrário dos talmidim, destes rabinos, Jesus disse para os seus discípulos que eles não deveriam desejar que ninguém lhe chamasse de mestre ou de rabino. Começa aí já o diferencial, está lá em Mateus capítulo 23, versículo 8, que vocês não desejem, que vocês não almejem, que ninguém vos chame de mestre, de rabino, porque um só é o vosso mestre. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 23, versículo 8, aí começa o diferencial. O sonho de todo garoto judeu era se tornar um talmidim, porque eles almejavam ser o quê? Um rabino, um mestre. Nós estamos com o maior privilégio, mas não podemos jamais desejar, e foi Jesus que disse isso para nós, aí em Mateus 23, a partir do versículo 28, poderia ser todo desde o início, mas vamos ler o 8. Mas vós não sereis chamado de rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e nenhum homem na terra chameis de vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Então nós não formamos hoje discípulos, por isso que João Batista, ele veio e quebrou também esse paradigma. João não formou talmidim para se tornar talmidim, para se tornar rabino, mas para seguir o verdadeiro mestre, o verdadeiro Messias, o prometido. Agora, queridos, a vida de qualquer talmidim era uma vida muito intensa. Muitas vezes eles tinham que deixar a sua própria casa para eles seguirem
de perto tudo quanto este mestre, este rabino fazia. Então ele tinha que andar lado a lado. Se o rabino ia para o supermercado ali atrás, se ele ia, entrava onde ele entrasse, aquele discípulo tinha que estar ali junto, dormiu na mesma casa, para poder estar aprendendo ali, para poder estar realmente inteirado de tudo quanto aquele mestre fazia, para que ele pudesse assim aprender. Um famoso rabino ensinou a seguinte frase para os seus talmidim: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino, do seu mestre. Cubram-se com a poeira das sandálias do seu mestre. Então, como nós sabemos, né, as terras, a estrada, as ruas ali eram empoeiradas mesmo, né? Não tinha o que nós temos hoje. Então, o talmidim estava tão próximo ali, tão, né, se você ver na internet, tem uns vídeos legais dos talmidim, que é o mestre lá e os talmidim atrás assim, ó, acompanhando, e a poeira jogando na cara deles, né? Então, aprendendo ali. Então, nós, irmãos, devemos estar tão íntimo, tão junto de Cristo, que no final do dia, assim como os talmidim no tempo de Israel, se cobriam com aquela poeira, né, que as sandálias, né, à medida que os mestres, que os rabinos iam andando ali, estavam tão pertinho ali, que eles se cobriam com a poeira dos seus rabinos. Assim nós devemos cada dia estarmos nos alimentando mais perto, mais próximo do nosso mestre. Então isso mostra que você é um bom talmidim. Você chegava tão próximo daquele mestre que você podia realmente receber ali a poeira dos seus pés. Agora é interessante, meus irmãos, que essa era a via. Então tudo indica que Jesus fez todos esses estágios. Claro que a Bíblia não diz, mas tudo leva a crer que, como Jesus era um judeu bem aplicado às leis e ao conhecimento de toda a Bíblia, e que ele veio para cumprir, sem deixar cair, nem um jota, nem um tio, nós vamos ver que algumas pessoas ali, não somente seus discípulos, chamaram ele de rabino, chamaram ele de mestre, pessoas que não faziam parte. Ou seja, gente que não era discípulo de Jesus, chamaram ele de mestre, chamaram ele de rabino. E só quem poderia ser um rabino na época de Jesus, era quem tivesse passado por esses estágios. Era quem tivesse realmente alcançado essa condição de ter sido treinado por um rabino famoso. Então, esse último estágio do talmide, que leva ao discípulo a tornar-se um mestre, ia dos 14 aos 30 anos. Então, com 30 anos de idade, depois de aprovado, é que ele começa a receber os seus alunos. E aí é interessante, né? Como o Senhor sempre foi muito rigoroso na questão de cumprir tudo quanto estava escrito a seu respeito, foi mais ou menos com essa idade dos 30 anos, né? Que Jesus começou realmente a chamar os seus discípulos, né, após ser batizado. Agora, tudo indica que Jesus possa de repente ter estado com algum rabino, mas isso não tem nenhum fundamento bíblico nem histórico, é só um pensamento. Agora, é exatamente com 30 anos de idade que um rabino ele era aprovado e poderia realmente ali ter a sua escola para assim anunciar para os pais judeus que poderiam trazer seus filhos para se inscrever, porque ele era um rabino aprovado pelas leis judaicas. Só que Jesus, meus irmãos, aos 30 anos de idade, ele começa quebrando aquele paradigma. Ele começa não seguindo aquele protocolo. E qual seria o protocolo? Qual seria o modelo? Era se ter uma escola e anunciar para os pais virem escrever os seus filhos. Só que Jesus não fez isso. Jesus não disse, olha, inscrições abertas. Quem quiser tornar-se meu discípulo, venha passar pelo primeiro estágio, pelo segundo estágio e tal. Não. Jesus desce para a praia, encontra Simão Pedro e André, e o que é que eles estão fazendo? Vamos ler Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. O que é que André e Pedro estão fazendo ali na praia? Eles estão pescando.
Por que será que eles estão pescando? Será que eles seriam alguns dos discípulos dos talmidim que foram reprovados lá? Não sei se na primeira fase, não sei se no segundo estágio. E por conta disso, o mestre, o rabino de Israel, não viu neles potencial para que eles continuassem ali na escola de discipulado e tornassem um rabino de Israel, porque a cultura dizia que se eles não fossem aprovados, então, se não fosse aprovado no primeiro estágio, voltaria para os pais darem continuidade até chegar a determinada idade. Se eles passaram do primeiro estágio para o segundo, que ia dos 10 aos 14 anos, se eles não fossem aprovados ali, então eles voltariam para casa, né, cheio um pouco, meio triste, mas também com aquele elogio do rabino: olha, você é um garoto dedicado, volte para os seus pais, vá seguir a profissão dos seus pais, infelizmente você não é um dos meus aprovados para se tornar um rabino em Israel. Então, quando Jesus Cristo assume o seu ministério público, ele se dirige aí para o mar, e olha o que diz, né, no capítulo 4, versículo 18 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores, seguiam a profissão do pai. E disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Meus irmãos, você não tem ideia o que veio à mente de André e de Pedro, quando eles ouviram exatamente esta frase, esta senha de acesso ao topo, que era o sonho de toda criança judia, ouvir do mestre de um rabino. E agora chega o mestre Jesus de Nazaré e contempla aqueles dois jovens ali pescando e diz para eles: segue-me, eu vos farei de vocês daqui por diante pescadores de homens. Aqueles dois jovens certamente foram reprovados na escola de algum rabino de Israel, de algum rabino famoso, ou quem sabe do rabino local. Então foram enviados de volta à casa de seu pai e estavam seguindo a profissão do pai como de costume. Então, quando Jesus disse: segue-me, e também mais à frente Jesus vai dizer, não é, para Tiago e João, que provavelmente tinha entre 14 e 15 anos, diz aí a continuidade do nosso texto, e disse-lhes: segui-me e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João no barco, com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai, e os seguiram. Irmãos, que alegria também desses dois irmãos, que alegria, que satisfação desse pai, Zebedeu, ter os dois filhos que provavelmente não foram aprovados na escola de algum dos rabinos ali de Israel, agora ser aprovado de imediato por esta chamada do mestre. E o interessante, meus irmãos, é eles terem atendido de imediato a chamada de Jesus. Deles terem entendido o significado daquela palavra: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. É claro que nós vamos ver, no decorrer do discipulado de Jesus com aqueles discípulos, que eles seguiram porque houve uma força maior, foi a força do Espírito Santo, que o impulsionaram a seguir, porque naquela caminhada de treinamento, alguns deles pareciam não estar entendendo absolutamente nada, mas a maravilha está no fato
deles terem atendido aquela chamada, o segue-me. Como que dizendo, eu esperei uma boa parte dos meus anos, lutei, decorei todo o Antigo Testamento, todo o Pentateuco, me dediquei, deixei a casa dos meus pais, fui morar distante, e sonhava com essa frase. E ouvi tantos garotos da minha idade ouvindo do rabino, segue-me. E eu estou aqui exercendo a profissão do meu pai, ou dos meus pais, e agora chega o mestre. Então, se ele segue de imediato, levando pela razão humana, então só podia entender que Jesus, humanamente falando, né, porque não há nenhum empecilho, se eles não conhecessem absolutamente nada de Jesus como um mestre aprovado, eles iam seguir de qualquer forma, porque era o Espírito Santo que estava chamando, mas humanamente falando, dentro do contexto cultural, dentro da prática ali, do que nós já falamos, provavelmente, Jesus também já era, na visão de alguns, alguém que passou por esses estágios, e que tinha autoridade para chegar e tirar alguém da profissão que ele estava exercendo, e transformar aquela pessoa em um pescador, no caso de Pedro, de João, de Tiago, em pescadores de almas. A maioria dos discípulos de Jesus, meus irmãos, eram ainda muito jovens. Alguns na adolescência, rejeitados pelos mestres de Israel, com exceção de Paulo, né? Com exceção de Paulo. Paulo passou por esse estágio, era um mestre, que para se nivelar aos demais no seu tempo de vida cristã, ele vai dizer lá para os filipenses, né? Ele vai considerar tudo aquilo que ele aprendeu, todos aqueles passos, quando ele conhece a excelência do Evangelho, quando ele conhece a beleza de Cristo, ele diz, olha, tudo isso eu considero sem valor pela beleza do Evangelho, pela graça de Cristo. Se você ler Filipenses 3, do versículo 4 ao 9, Paulo vai falar que ele era fariseu dedicado, fariseu de fariseu, né, dedicado ali, zeloso. Então eles começaram a seguir o mestre por onde quer que ele fosse. Jesus entrava, meus irmãos, em lugares e conversavam com certas pessoas que deixavam os discípulos sem palavras e às vezes preocupados. Porque uma vez que você se torna tal medindo o seu mestre, você tem que estar junto do seu mestre. Onde o seu mestre entra o seu discípulo, o seu talmidim entra atrás. Então os discípulos ali, Pedro, Tiago, João, André, seguiam Jesus, por onde Jesus andava, onde Jesus entrava. E claro, existia toda aquela questão cultural, não é, de algumas cidades, como Samaria, como Cesareia, que não eram lugares muito indicados para que uma pessoa de classe, de família, direita entrasse, porque havia realmente algumas coisas que os judeus ali não aprovavam. Mas Jesus começa a quebrar todos esses paradigmas e começa a ter contato com essas cidades, e começa a ter contato com esses povos que moravam ali tudo pertinho, mas que por conta de brigas religiosas entre os judeus, alguns deles não havia sequer comunicação com o outro. Então Jesus evangeliza a todos, não deixa ninguém de fora, pessoas e cidades, aldeias, onde quer que tivesse um perdido, Jesus ia em busca. Ele quebra muitos paradigmas estabelecidos nesta época pela religião judaica. Penso, meus queridos, que em algum momento, ou em alguns momentos de dúvida, os discípulos pensavam, ou pensaram, será que ele é mesmo o Messias? Será que ele é o que devemos chamar de mestre? Será que ele não sabe que nós não somos os melhores, que nós fomos reprovados pelos rabinos de Israel? Por que ele nos chamou? Por que ele não chamou outros? Porque exatamente nós que fomos reprovados. E em uma dessas viagens, foi quando Jesus se dirigiu para Cesareia de Filipe. E aí eu quero que você observe bem essa questão aqui. Os judeus de origem, de boa reputação, eles não iam nessa cidade a não ser em extrema necessidade. Havia uma aversão por boa parte dos judeus a Cesareia, bem semelhante à que eles tinham por Samaria e pelos samaritanos. Então Cesareia, meus irmãos, era conhecida como o centro do paganismo e da prostituição cultural ali em
Israel, por ser uma cidade construída por Herodes Filipe e que foi dedicada e que o seu nome foi uma homenagem ao imperador romano, César. Por isso, Cesareia. Mas Jesus se dirige ali para Cesareia. Era o centro mundial, Cesareia, do deus Pan, que era metade homem e metade animal. A parte de cima era homem, havia um deus que era adorado ali, pelos pagãos, pelos romanos, e a parte de baixo era bode. Então os judeus não gostavam muito de ir para ali, porque era o reduto ali dos romanos adorarem essa divindade. Parte dos judeus idólatras também ali ia. E lá em Cesareia tinha uma caverna, tinha não, se você pesquisar, ainda tem, que a caverna permanece lá. Os historiadores, tem muitos vídeos mostrando essa caverna lá de Cesareia. E nesta caverna era onde se adorava o deus Pan. E dentro dessa caverna, né, tinha lá uma cavidade, se você for ver, tem uns vídeos na internet, e eles lançavam sacrifícios ali dentro daquela caverna, porque lá no fundo dela tinha um rio, muito profundo, e de tão profundo que era, e era muito escuro, não dava para ver as águas lá embaixo, mas tinha um rio. E as águas daquele rio saíam do outro lado, em uma ribanceira, e abastecia outras cidades. E eles chegavam lá para adorar esse deus Pan, essa coisa ridícula, né? Metade homem, metade bode. E eles pegavam os seus sacrifícios e diz que até sacrifício de humanos, às vezes eles faziam. E eles lançavam esses sacrifícios dentro daquela caverna, onde passava o rio lá embaixo. E aí eles corriam para o outro lado, onde esse rio saía. Se as águas desse rio saísse com sangue, significava que o deus Pan não havia recebido o sacrifício. Mas se as águas saíssem limpinhas, sem nenhum vestígio de sangue, então significava que o deus Pan havia recebido o sacrifício. E ali fazia todo aquele ritual, aquela adoração. E meus irmãos, sabe como eles chamavam aquela caverna? Chamavam de a porta do inferno. Por ser aquela coisa escura, aquela coisa meio tenebrosa, recebeu esse nome de a porta do inferno. E foi exatamente neste lugar, meus irmãos, que Jesus, olhando para esta caverna, que Jesus, olhando para a porta do inferno na cidade de Cesareia de Filipe, que Jesus pronunciou diante dos seus talmidim, diante dos seus discípulos, dizendo, conforme está em Mateus 16 e 18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem estas portas que vocês contemplam, aonde se adora, aonde se idolatra esse ídolo, esse Deus pagão, nem em nenhum outro lugar da terra, onde minha igreja estiver, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então muitas portas do inferno têm se levantado. E nós, como discípulos, talmidins de Jesus, não podemos ser intimidados, não podemos temer de ir levar o Evangelho, seja onde for. Porque quando Jesus estava caminhando ali para Cesareia, ou em muitas vezes para Samaria, os discípulos ficavam preocupados no que poderia acontecer. Porque judeus não deveriam se misturar, não deveriam estar perto daquele local profano, daquele lugar de idolatria, de imoralidade. Mas Jesus entendeu que a igreja, ela tem um poder e autoridade para enfrentar as portas do inferno. E significa que elas não prevalecem. E as portas do inferno não prevalecer contra a igreja, é exatamente nesse sentido. De que onde tiver uma porta, nesse sentido aberta, a igreja não se intimida. Elas não prevalecem. Elas não têm o poder de bater o pé e dizer à igreja, os crentes não entram aqui. Porque Jesus não se deixou se intimidar de levar o evangelho, de levar a sua mensagem a lugar nenhum. Então, seja onde for, essas portas não prevalecerão. Então, aqui está a maravilha do nosso Deus. Ele me escolheu.
Ele te escolheu e nos encoraja dizendo: as portas do inferno não prevalecem. Agora é interessante entender, meus irmãos, pois aqui é onde está a maravilha sobre o nosso Deus. É que Ele escolheu você, Ele escolheu a mim, sabe, meus irmãos, Jesus quebrou todo o protocolo. Agora não temos que ser bons o suficiente para poder ser um dos seus talmidins, ou um talmide de Jesus. Ele nos escolhe. Olha o que ele diz em João 15:16. Não fostes vós, não foi vocês, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que deis frutos e o vosso fruto permaneça. Os talmidins, discípulos daqueles mestres, eram escolhidos pelos seus méritos, eram escolhidos pelos seus esforços, pelos seus estudos. Mas Jesus diz aqui para os discípulos, para que eles tenham consciência, porque haveria um momento que aqueles discípulos iam crescer, e que alguns poderiam querer ser mestre, doutores, como muitos têm hoje, arrogantes, né? Acham que é grande demais. Jesus Cristo diz: olha, não fostes vós que me escolhestes. Em outras palavras, não foi por mérito seu não, viu? Não foi porque você fez alguma coisinha boa, não foi por isso não. Foi pela minha misericórdia, foi pela minha graça. E Ele escolheu a mim e a você, meu irmão e minha irmã, com um propósito, de que nós produzíssemos frutos. Frutos que permaneçam. Não é fruto temporal não, é frutos que permaneçam. Então o talmidim de Jesus, ele acredita em você. Ele já disse para você: segue-me, segue-me. Lembre vocês o tempo todo em que Jesus estava trabalhando com estes discípulos. Não podemos esquecer que eles eram os rejeitados dos rabinos de Israel. Eles não eram os melhores. Eles não passaram no crivo da avaliação dos mestres ali de Jerusalém. Muitos foram reprovados no primeiro estágio, alguns no segundo, alguns no terceiro. Mas agora o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o rabino por excelência, os escolheu e os enviou a uma missão. Então não importa quem deixou de acreditar em você. Jesus acredita em você. Se não acreditasse, se não confiasse, Ele não entregaria a você. E quando eu digo a você, cuidado com a soberba, é a igreja. Nunca se coloque diante de Deus como você no sentido, nessa visão independente. Você é a igreja. Sem você ser igreja, você não recebeu essa autoridade, você não recebeu essa missão. Jesus deu a autoridade a essa igreja. Então muito cuidado quando a gente faz essa expressão: Deus confia em você. Não, Deus confiou à igreja, a missão. Agora, quando há um individualismo, aquela visão, né, de cada qual fazer por si, perdeu a visão de igreja. Então cuidado, não se ensoberbeça disso, porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então nós somos igreja, então Ele confiou à igreja esta missão. Então nós podemos dizer que Ele confia em nós a missão de levar o seu evangelho. Então coloque-se no lugar daqueles discípulos, daqueles que Jesus chamou ali no início, sendo discipulado por Jesus. Ele não era só um rabino qualquer, ele era o rabino. Então o que era que se esperava de todo talmidim? Era que ele se tornasse futuramente um mestre, um rabino. Inclusive, por qual razão então aqueles discípulos chamados por Jesus, de repente, foram chamados por Jesus naquela ocasião? Porque o mestre, ou os mestres que o havia doutrinado, não confiaram neles o suficiente, não acreditaram que eles seriam capazes de se tornar igual a ele. Mas aí chega Jesus e confia. Chega Jesus e diz: segue-me, eu vos farei pescadores de homens. Se o rabino acreditasse naquele candidato, ele dizia: segue-me, e ele se tornaria automaticamente um rabino. Jesus confiou em nós, acreditou e nos chamou. Agora, Ele não nos chamou dentro dessa visão hebraica, dessa visão cultural, para nos tornar mestre, para nos tornar soberbo, para nos tornar dono de nós mesmos. Não. Entenda a colocação, entenda o princípio.
Ele nos chamou para sermos servos. O desejo de todo jovem ali era se tornar, não necessariamente um talmide, era se tornar um mestre. Tinha que passar por aquele processo, mas o objetivo era ser mestre. Jesus chama, olha, vocês sonharam a vida toda em ser um mestre, não foi? Vocês sonharam a vida toda em ser um rabino de Israel, se decepcionaram, se angustiaram porque foram reprovados, né, pelos mestres de Israel. Olha, não queira por ninguém serem chamados de mestre, de rabino, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Então Jesus claramente diz para eles quem é o mestre, quem é o Senhor absoluto. Então veja bem, meus irmãos, se coloque no lugar dos discípulos, seguindo este rabino. Eles devem ter pensado a toda hora, nós nunca vamos ser iguais a ele. Se o costume é que todo talmidim tinha que se tornar igual, então em algum momento, quando eles contemplavam a santidade de Jesus, quando eles contemplavam Jesus sendo aquele que não falhava, que não pecava, que não cometia erro, eles olhando ainda, né, por aquela via que eles não entendiam direito, ainda se basilando ali, pela cultura deles, eles deveriam pensar, eu falei a palavra errada, vocês cochicharam, diga aí. É que eles me corrigem aqui, certo? Aí eu cochicho, aí eu falo, diga lá, brincadeira. Basilando, é isso mesmo? Qual a palavra? Basilando? É basilando? Alguém me corrige? É basilando, se basilar, basila, nivelar. Então, se errei, todo mundo está errado. Vou ter que pedir ajuda aos universitários do outro lado, vocês se coloquem aí e tal, beleza. Então, meus irmãos, eles olhavam para Jesus e diziam, Jesus é muito santo, esse mestre. Então eles diziam, puxa, nós nunca vamos alcançar, é mais uma reprovação, vamos ser rejeitados, vamos ser reprovados no final, vai acontecer, Pedro, vai acontecer a mesma coisa, tu vai ver, essa palavra segue-me aí, foi só para nos animar, depois ele vai nos rejeitar. Mas aí Jesus, meus irmãos, vai instruir a esses discípulos, vai ensinar a esses discípulos, e eles demoram para entender realmente o propósito desta chamada. E queridos, o inimigo das nossas almas, ele até hoje, ele tenta dizer aos discípulos de Jesus, que eles não vão conseguir, que Deus não confia, que Deus não nos chamou, que nós não servimos, que nós não somos capazes, e de fato, por nós mesmos nós não somos, mas lembre-se de uma coisa, Jesus Cristo, ele te chamou, Jesus Cristo, ele me chamou, Jesus Cristo, ele diz, segue-me. Então, todo esse sussurro do inimigo, no ouvido de alguém que deseja servir, que deseja ser fiel, e de repente começa a olhar para as suas limitações, para as suas fraquezas, sentindo-se incapaz, saiba de uma coisa, se Cristo te chamou, se Cristo te disse, segue-me, se Cristo te enviou, então é porque Ele confiou em você esta missão. E aí, nós temos alguns exemplos, não é? Que Jesus foi treinando lá os seus discípulos. E um dos exemplos que eu acho muito belo é quando Pedro, mas os demais estão naquele barco, não é? E, de repente, ali já à noite, eles contemplam vindo alguém em direção ao barco. E Jesus se identifica como sendo, aliás, na tempestade, não é? Não, exatamente, Jesus está vindo e Pedro está lá meio assustado, pensando até que fosse um fantasma, alguma coisa assim. E Jesus disse, olha, sou eu, Pedro. E aí, Pedro, imagino, trazendo à sua memória aquela ideia de que o discípulo deve fazer aquilo que o mestre faz, deve seguir o caminho do mestre. Pedro diz, se é o Senhor, então diz para eu ir ao teu encontro, andando sobre as águas. E aí Jesus diz, tudo bem, Pedro, você é meu discípulo mesmo, pode vir. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Mas em algum momento, Pedro duvida de alguma coisa. Pedro volta à sua natureza para o medo, para o sentimento de incapacidade, para o sentimento de derrota, de fracasso, e Pedro começa a afundar. Mas diferente dos mestres de Israel, que tinham o poder e a autoridade limitada para tornar alguém semelhante a eles, Jesus não deixou Pedro afundar. Jesus estende a sua mão
e levanta Pedro. E Pedro não se afoga nas águas da dúvida, das águas da incerteza, porque aquele que disse um dia para Pedro: segue-me, Pedro, e eu te farei pescador de almas. Jesus não o chamou para reprovar. Jesus não chama ninguém para depois reprovar. Aquele que é chamado por Jesus será aprovado por Jesus do início ao fim. Porque aqueles que derem as costas ou a costa para Jesus, Jesus diz o quê? Se alguém lança mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então ele chama. Então, uma vez que nós, meus irmãos, colocamos os nossos pés no caminho do discipulado, nós devemos seguir a esse mestre amado. Então, ele acredita naquilo que ele colocou como potencial em nós. Ele acredita naquilo que ele colocou em nós, para nós realizarmos para ele. E quando nós sabemos que alguém acredita em nós, não devemos se exoberbecer disso. Devemos, pelo contrário, sermos dedicados para agradar aquele que confiou em nós uma missão. Então o Senhor confiou em nós uma missão, e por isso nós devemos agradá-lo em tudo, em tudo. Então não existe plano B se porventura você falhar. O plano de Deus em buscar e salvar o que se havia perdido foi confiado ao seu Filho Jesus, e Jesus confiou em nós, e por isso nos comissionou dizendo: ide e fazei discípulos. Então, a missão jamais será transferida para um outro povo, para um outro formato, para uma nova igreja que vai surgir. A igreja que Jesus escolheu para fazer discípulo está aqui, é você, sou eu, e algumas delas estão reunidas nesse momento, com as mesmas lutas, como Pedro diz, que essas mesmas lutas, essas mesmas dificuldades, essas mesmas batalhas estão se cumprindo entre os nossos irmãos em todo o mundo. Se alguma novidade surgir, se algum plano B surgir, e tem surgido muitos planos B para resolver o problema da humanidade, para resolver o problema do ser humano, esses planos não são de Deus. O projeto de Deus não muda, não tem sombra de variação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e a palavra é a mesma. A igreja é esta aqui, uma vez chamada, uma vez fundada, alicerçada sobre a rocha, como Paulo diz em 1 Coríntios 3,11, não podemos pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, igreja do Senhor, discípulo, discípula, talmide de Jesus, você é um vencedor, você é privilegiado, você não foi chamado por conta dos seus méritos, por conta de você ser uma pessoa treinada para essa missão. Jesus chamou você e lhe deu e continuará lhe dando, e se você não recebeu ainda, Ele lhe dará, se você realmente desejar ter um coração fiel. Ele vai derramar sobre você poder e autoridade para pregar o Evangelho, porque Ele disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Que nós possamos, como igreja do Senhor, continuar fazendo discípulo, ensinando homens e mulheres a amar a Cristo, a se dedicar a Cristo, a ser fiel a Cristo, e pedir graça para que Deus nos conceda a misericórdia de sermos exemplo naquilo que nós ensinamos concernente ao nosso Mestre, porque Ele é digno de que nós, a quem Ele confiou a missão, nós o exaltemos em tudo na nossa vida, na nossa caminhada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você volte para casa logo que terminar esse culto, na bênção, na proteção do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã, você que se encontra em casa nesse momento. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus, por Tua bondade, por Tua misericórdia.
Ó Deus, abençoa o teu povo. Leva-nos de volta, Senhor, para os nossos lares. Nos dá, Senhor Jesus, uma semana abençoada na tua santa e bendita presença. Sei com todas as famílias da igreja, sei com os enfermos da nossa igreja, com os nossos amigos, parentes. Visita cada necessidade, cada aflição enfrentada, Deus, pelos teus filhos e pelos familiares dos teus filhos nesse momento. Sê, ó Deus, com todo esse tempo que estamos vivendo, que estejamos sempre animados, sempre fortalecidos pela tua palavra, Senhor, sempre vivendo com a expectativa do dia do Senhor. E que assim, ó Deus, à medida que as dificuldades forem intensificando, que nós possamos também ir nos intensificando na palavra, nos firmando, para que os dias maus não nos vençam, mas que nós possamos vencer os dias maus. E assim a tua igreja, como sempre foi e sempre será, a igreja triunfante. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos, sentem-se com uma oração silenciosa, o culto está assim encerrado.